Oi gente, tudo bem? Sou eu, Renato, estou aqui com vocês de novo para dar mais umas dicas muito importantes aí para o concurso. Essa das dicas é a que eu acho mais fundamental de todas, é o planejamento que vocês vão fazer antes de começar a estudar para a prova. A prova está marcada agora para o dia 28 de abril e a gente tem mais ou menos 3 meses até lá. O que vocês têm que pensar é quanto tempo por dia vocês têm para estudar as matérias que vocês vão ter que estudar agora. Então, se você trabalha e tem 3, 4 horas por dia, ou se você não trabalha e consegue estudar o dia inteiro, você agora vai definir isso num calendário e vai conseguir encaixar as matérias agora de forma que você consiga pegar tudo que é importante para o estudo, focando aquelas matérias mais importantes e focando um pouco menos aquelas matérias menos importantes. Agora, como é que você vai definir o que é mais importante? É com isso que eu vou te ajudar. Você tem que pensar primeiro nas matérias que têm o maior número de questões. Olha lá, na prova de conhecimentos são 50 questões de conhecimentos básicos de direito, 30 questões de língua portuguesa, 10 questões de conhecimentos básicos de informática, 10 questões de conhecimentos do município de Niterói e um ponto por cada questão. Então vocês foquem no primeiro ponto nas matérias que têm mais questões. Um segundo ponto importante para vocês verem em cima disso é que matérias que têm um menor volume de matéria. Por quê? Porque muitas vezes uma matéria ela tem um número imenso de questões, mas ao mesmo tempo ela tem um número imenso de conhecimento que você vai ter que ter para fazer aquela prova. E às vezes uma matéria ela tem um número menor de questões, mas a matéria dela é pequenininha e rapidinho você estuda aquilo e você garante aqueles pontos. Então é muito importante você analisar cada matéria e ver o volume que você vai ter que fazer de estudo em relação a cada uma delas. Para isso, o edital tem ali a matéria de cada uma. Um terceiro ponto para você fazer essa análise é você perceber com a sua capacidade quais matérias você tem mais facilidade de aprendizado e quais matérias você tem mais dificuldade. Aquelas matérias que você tem mais facilidade, você vai gastar menos tempo para aprender. Então faz mais sentido você gastar mais tempo de estudo com essas que você tem mais facilidade e que vão te dar mais questões na prova. Um quarto item é você saber quais matérias você sabe menos em volume. Não confunde isso com o item anterior. Não é dificuldade ou não. É você saber pouco ou você saber muito daquilo. Por exemplo, se em informática, geralmente você faz outras provas antigas e você vê que você acerta 90%. Mas em direito, você faz as provas e você vê que de 10 questões você acerta uma, ou seja, 10%. Se você for analisar esses dois grupos de questão, faz muito mais sentido você gastar mais tempo naquelas matérias que você sabe pouco, porque a margem de ganho ali são 9 pontos em 10, do que naquela que você sabe muito, porque no máximo você vai passar de 9 para 10. Então, pegando esses 4 pontos, e mais uma coisa, sabendo as suas capacidades, tudo isso que eu estou falando é subjetivo. Eu não estou aqui dando uma fórmula para vocês. Vocês precisam pegar esses 4 parâmetros, ver com vocês o que se encaixa melhor e analisar nisso a quais matérias vocês vão dar preferência nesse calendário, nesse cronograma que a gente vai estar montando junto. O segundo tema agora é você, depois de definir a matéria, você definir que assuntos dentro daquela matéria são importantes. Por quê? Se você olhar o edital, o anexo 1 do edital, você vai ver que tem uma gama imensa de matérias, de assuntos, para cada matéria. E se você for ler todos esses assuntos, provavelmente não vai dar tempo de ler tudo isso até a data da prova. Então a gente precisa definir o que é importante, que assuntos são importantes dentro de cada matéria. Mas como é que eu vou saber isso? Achismo? Eu vou olhar, vou ver o que mais se identifica com a Guarda Municipal? Não. Você vai olhar as provas anteriores ou as provas da própria Banca Selecom, que é a banca que vai fazer o seu concurso, ou provas da Guarda Municipal, que o assunto basicamente acaba sendo o mesmo, em direito constitucional, por exemplo, e você vai olhar essas questões similares, fazer provas anteriores e olhar essas questões similares para você ver que assuntos dentro daquela matéria são mais recorrentes. Com isso você vai ver que, embora no edital tenha 100 assuntos de uma matéria,
geralmente tem 10, 15 assuntos que se repetem sempre, que são os assuntos que sempre caem e que você vai gastar pouco tempo naqueles assuntos. Então, não faz sentido você sair lendo aqueles 100 assuntos sem saber quais são os 15, 10% que caem mais. É nesses 10, 15% que a gente vai focar primeiro. Sobrou tempo desses assuntos mais importantes, vocês passam para os próximos assuntos. E assim, vocês vão fechando cada matéria. Bom, assim vocês definem matéria importante, assunto importante e fecham um cronograma. E o estudo de vocês vai ficar muito mais objetivo. Agora, uma outra dica de planejamento. Gente, ler para concurso não é igual ler um livro em casa. Vocês não vão pegar um livro e sair olhando ele da página 1 até a página 400 sem saber o que você está procurando ali. Não é assim. Concurso, você tem que estar sempre na sua cabeça pensando em que matéria você está estudando e que assunto você está estudando naquele momento. E você vai especificamente naquele capítulo sempre com esse pensamento, bom, o que eu estou olhando agora e por que isso é relevante? Pensando nisso, fazendo esse escopo e essa separação de matérias, o seu estudo vai ser muito mais objetivo. Fazendo tudo isso e fazendo também resumos naqueles pontos principais da matéria, porque afinal tem coisa que vocês vão ler uma ou duas vezes e a matéria é difícil de você decorar, é uma matéria extensa e vai te exigir que você escreva aquilo algumas vezes, que você deixe anotado na sua mesa. Isso sempre, gente, nos assuntos importantes. Agora, vale a pena fazer resumo, vale a pena fazer fichas daquelas matérias que são mais importantes. E isso os professores de vocês podem ajudar dizendo o que é mais importante em cada coisa. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês de planejamento. Eu vou ter mais um segundo vídeo de planejamento que é importante também, que a gente fala sobre outros aspectos. Espero vocês para a gente pegar mais essa etapa juntos e juntos a gente caminhar aí rumo à aprovação. Um abraço!